Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025. Inicia agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem, vamos conversar pelo número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que já aparece aqui embaixo da sua tela. É o 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada aqui, ó, para este QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e aí você pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, ou o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. O vereador Vini Oliveira protocola projeto de lei com o objetivo de regulamentar controle de ponto no Hospital Ouro Verde. Aeroporto de Campinas é o primeiro no Brasil a receber scanners, raio-x e detectores de última geração. O quadro De Olho na Educação entrevista coordenador pedagógico que dá dicas importantes para os alunos que estão retornando às aulas neste início de ano. E no esporte, em Limeira, um tempo para cada, Inter e Ponte ficam no empate. No Brinco de Ouro, Guarani Superior vence Noroeste e lidera o Grupo B. A CETEC, a autarquia municipal responsável pela gestão do solo público aqui em Campinas, está renovando as licenças para os permissionários que utilizam o solo público comercialmente. Então, sobre o prazo, quantos permissionários estão nesta situação em Campinas, o que precisa ser feito, eu aciono a repórter Carla Mendro, que tem as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Carla. Olá, Gabriel, boa tarde. É isso mesmo, né? Agora é o momento adequado para que os permissionários façam aí atualização de documentos, de metragem, né? E quem está ao meu lado é a Janaína, que vai confirmar os documentos que precisam ser apresentados aqui na CETEC. Janaína, muito obrigada, boa tarde por nos receber. Conta pra gente, então, a importância de manter esse cadastro atualizado, de fazer... É uma renovação, não é isso? Isso, exatamente. A renovação, ela se dá todo ano, né, aos permissionários que utilizam da comercialização do solo público. Então, eles passam o ano com a licença daquele ano. Quando chega em janeiro, eles têm que fazer a renovação, tá? Então, a renovação, ela consiste em enviar a documentação atualizada do equipamento, metragem, fotos, o ramo de atividade. E esse processo, ele passa por uma fiscalização da CETEC, onde é emitida nova licença para ele atuar durante o ano vigente. Então, assim, quem já tem essa licença precisa vir até aqui a CETEC ou pode ser feito também pelo site, né? Isso. No ano passado, nós lançamos a renovação pelo site, né? Nós fizemos uma pré-renovação, onde os permissionários eles inseriam as fotos do equipamento, e em janeiro a gente fez a renovação. Então, neste ano não, o site já se comporta de uma forma que o permissionário não precisa vir para a CETEC, ele pode fazer da casa dele. Mas, caso o permissionário sinta-se à vontade de vir, quero levar meus documentos lá presencialmente, já fazer o pagamento, não tem problema nenhum, também o balcão está aqui para atender. Para quem faz via site, aí o pagamento também vai ser online, ou precisa vir para pagar aqui? Não, ele consegue gerar o boleto pelo próprio site, ou parcelado ou em parcela única. Legal. Vamos falar sobre valor também, Gabriel, que é importante que as pessoas saibam, né? É o valor de uma mensalidade. Então, é como se fosse a 13ª mensalidade? Podemos pensar dessa forma? Sim, podemos pensar dessa forma. É como se ele estivesse pagando a renovação, a nova licença para ele atuar durante os 12 meses. E aí, na prática, eu gostaria de saber o seguinte: aquelas pessoas que fugirem ao prazo, né, porque é o prazo até o dia 29, esquecem de vir, né, é importante esse alerta nosso justamente para isso, né, para que vocês façam essa renovação até o dia 29, mas se a pessoa esquecer, quais são os riscos que ela corre, que o negócio dela corre?
A CETEC ela tem toda uma legislação para isso, né? Então, caso o permissionário não faça a sua renovação, ele vai ser intimado pela fiscalização. Caso ele não se manifeste, ele pode correr o risco de perder a licença e estar trabalhando de forma irregular. E aí sofrer com todas as consequências de multa, tudo que a legislação prevê. Então é importante, né, Gabriel, que as pessoas se organizem sua agenda para vir aqui ou para fazer de forma online. Ainda tem bastante gente, né, Janaína? Acho que tem mais de 50% que não vieram. Exatamente. A gente entende que eles deixam para a última semana, né? Então, nosso cadastro tem por volta de 4.000 permissionários. Então, até o momento, aí a gente tem 1.200 permissionários. E a gente espera que essa semana esse número suba até a semana que vem, né? Que é quinta-feira, dia 29. Mas a gente acredita que a gente vai atingir aí um grande percentual de renovação. Tá bom, Janaína. Muito obrigada pela participação. Gabriel, eu tenho a opinião pública de uma permissionária, né, que já se adiantou, que já fez o que precisa ser feito. Vamos ouvi-la. Nós estamos participando há 1 ano e meio e viemos aqui fazer a renovação desse ano presencialmente. Trouxemos o documento de identidade, a carteirinha onde consta o número da matrícula para poder fazer a documentação. Trouxemos também a foto do equipamento para a gente poder renovar. Foi rapidinho e já estamos saindo até porque já deu tudo certo. Eliane, acho que é importante a gente ressaltar para o público a importância de trazer, inclusive, essa carteirinha, né, que tem o número da matrícula, e também as fotos, né, que é para comprovar aqui o espaço. Porque com as fotos a gente comprova o equipamento que a gente trabalha, tem as metragens, né, e aí facilita no momento de fazer a renovação. Eliana, qual o valor dessa mensalidade? Então, o valor seria da matrícula, né? Como se o mesmo valor que a gente paga mensalmente, seria uma 13ª parcela, né? A matrícula mesmo. Maravilha. Você tem alguma sugestão para as pessoas que ficam na dúvida, né? Fazer online ou fazer presencialmente? Qual você acha que é mais fácil? Olha, no ano passado a gente fez online, mas acabou tendo que vir aqui. Mas esse ano que já está funcionando online perfeitamente. Mas, na dúvida, nós preferimos vir presencialmente. Mas como era só até dia 29, a gente tentou ir antes para não ter problema. E hoje está muito fácil, foi muito rapidinho. Bom, então é isso, né, Gabriel? Essas são as informações pertinentes para que os permissionários façam suas renovações, né, até o dia 29, próxima quinta-feira, para que fique tudo regularizado, tudo certinho perante as leis do município. E eu volto com você no estúdio. Tá certo, muito obrigado, Carla Mendro, também a Janaína Barbosa, né, diretora administrativo-financeira, por todas as informações. A gente segue aqui com as notícias da metrópole. Atenção, hein? Passageiros de voos internacionais no aeroporto de Viracopos agora passam por inspeção com equipamentos doados pelos Estados Unidos. O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, agora conta com novos equipamentos de inspeção de segurança para o acesso ao embarque internacional. São aparelhos de última geração que chegaram para reforçar a segurança dos passageiros e facilitar o trabalho da Polícia Federal no combate ao tráfico internacional de drogas. 3 scanners corporais, 6 detectores de traços de explosivos e narcóticos em tempo real e 5 raios-x de visão dupla. Nosso planejamento estratégico desde 2019 era nós trazermos a Viracopos uma camada de segurança extraordinária, tanto para atos ilícitos de interferência na aviação civil, quanto para a questão criminal, tráfico de drogas internacional principalmente. Nós vínhamos trabalhando isso com a questão da inteligência, as diversas operações, as diversas prisões, mas ainda nós tínhamos uma falha em razão da tecnologia que era necessária para que fosse implantada sem nós termos um atraso dos voos ou da triagem dos passageiros. Essa tecnologia ela é não invasiva, é extremamente rápida, a curva de aprendizagem, de uso foi muito rápida. Nós vimos que nós temos uma capacidade de 150 a 200 pessoas por hora, o que facilita muito a fiscalização de 100% dos passageiros e 100% das bagagens.
quer as despachadas, quer as bagagens de mão. Viracopos é o primeiro aeroporto na América do Sul a receber os equipamentos que custam cerca de 12 milhões de reais e que foram doados pelos Estados Unidos. Uma parceria que envolve o governo brasileiro, o governo americano e resulta em um trabalho coordenado entre as agências ANAC, entre o aeroporto, a TSA, que é a Autoridade de Segurança do Transporte americano, os parceiros de serviço, fabricantes, o Ministério, né, na figura da Secretaria Nacional de Aviação Civil. Isso demonstra que está todo mundo engajado em aproveitar bem o que a tecnologia pode nos proporcionar para melhorar e aumentar a segurança da nossa aviação civil. Equipamentos super modernos, o que há de melhor hoje, de mais moderno, em tecnologia de inspeção de passageiros e bagagens. Então, em Viracopos, nós temos 3 equipamentos. O equipamento de raio-x, mais um raio-x de dupla visão. Ele verifica a bagagem na vertical e na horizontal. Ele permite uma visualização e uma inspeção muito mais rápida e confiável pelo agente, além de o equipamento também detectar e sinalizar itens proibidos dentro da bagagem. Temos o equipamento de scanner do corpo, o body scan. Esse equipamento não é um equipamento de raio-x, importante saber isso. Às vezes as pessoas ficam com receio de entrar, de se submeter à inspeção. Não tenham nenhum receio, é um equipamento que emite menos radiação do que os nossos telefones celulares, do que o micro-ondas que a gente tem em casa. É um equipamento super seguro. E esse equipamento detecta não só metais, esse equipamento detecta qualquer objeto que esteja na roupa, escondido em alguma parte do corpo. Esse equipamento é super moderno e traz uma segurança de altíssimo nível. Além disso, temos os detetores de traços explosivos. Esses detetores de traços explosivos detectam partículas em qualquer parte do corpo de alguém que manipulou algum tipo de item, ou explosivo, de substância explosiva, ou algum tipo de narcótico. A tecnologia tornará a triagem mais eficaz, garantindo uma melhor experiência de viagem para os passageiros. Atualmente, o aeroporto de Viracopos opera voo para 5 destinos no exterior: Fort Lauderdale e Orlando, nos Estados Unidos, Lisboa, em Portugal, Assunção, no Paraguai e também para Paris, na França. E no ano passado, embarcaram ou desembarcaram, em média, 12,4 milhões de pessoas aqui no terminal. Só em viagens internacionais, uma média de 858.700 passageiros transportados. Ele traz mais segurança e traz também agilidade. Quanto mais rápido você detecta o item proibido, mais rápido você consegue atuar. 12:00 mais 13 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta segunda-feira e olha só, crianças com necessidades especiais podem ter inúmeros ganhos no desenvolvimento motor, na autonomia e na socialização com a prática da natação. Esse foi o resultado observado em um projeto de contraturno escolar oferecido a todos os alunos e também à comunidade, com um olhar inclusivo. Crianças atípicas podem ter um melhor desenvolvimento a partir da natação, quando trabalhada de forma multidisciplinar e considerando os desafios individuais. Cada criança tem uma avaliação antes de começar a trabalhar na piscina. O nosso trabalho é extremamente multidisciplinar, né? Não tem como a gente desenvolver um trabalho com uma criança atípica sem a gente entender também se ela faz algum tipo de terapia, né? Seja o trabalho psicológico, o terapeuta ocupacional, a fono. Então a gente precisa entender quais são os trabalhos que estão sendo desenvolvidos com esta criança. E esses profissionais, eles trazem para a gente informações muito importantes para a gente conseguir fazer essa intervenção dentro da piscina, né? O Davi é um aluno de 6 anos que está no projeto da natação há 1 ano e 5 meses. E, mesmo sendo um autista não verbal, teve melhoras em todos os sentidos. Então o Davi ele começou com muito medo, inseguro, com as habilidades um pouco travadas ali, e hoje o Davi, com certeza eu posso dizer que ele é outro aluno dentro da piscina. Ele nem quer sair da piscina, inclusive. E é um conhecimento que não acaba nunca, né? A gente está sempre tentando tirar o melhor do nosso aluno, o melhor do Davi,
e conhecendo cada vez mais o que a gente pode melhorar. Além do desenvolvimento motor, a natação também é um ambiente propício para socialização. Juntamente com outras crianças, o praticante tem a oportunidade de socializar. Porque a parte motora, ela também ajuda na comunicação. Então você percebe que ele também, ele passou a fazer mais sonzinhos, sons diferentes. Então isso tudo ajuda para desenvolver a fala. Então assim, você percebe que em tudo, o esfíncter dele melhorou muito, segurar o xixi, fazer mais xixi durante num único momento, então que auxilia também no desfraude. Então assim, só ganho. Ele melhorou muito a tolerância de tempo, ele compreende mais o corpo, o espaço, ele teve muita dificuldade motora no início da infância, no desenvolvimento, e você percebe que ele está mais consciente em relação ao corpinho, ele também tem mais facilidade de estar perto dos amiguinhos, de compreender, sabe, os limites do ambiente, o esperar, ele tolera muito mais. O desafio acaba sendo mais de quem lida com a criança em observar e compreender o universo dela do que da própria criança. É o que eu falo, né? Se o Davi, se a gente está em casa com ele, não tem problema nenhum. Ele está acostumado com a rotina dele, não tem questão nenhuma. Mas quando a gente sai para o ambiente social, de lidar com outras pessoas, de lidar com as regras do ambiente, então assim, aí ele sofre. Porque a gente, de uma certa forma, precisa compreender. Entendeu? Então assim, a gente respeita muito ele, mas a gente também oferta para ele oportunidades para ele poder lidar com as questões que ele tem. Então assim, a natação tem feito parte disso. A gente desenvolve o trabalho dentro da escola, mas também aberto para a comunidade. Eu tenho o Instagram, que as pessoas podem estar entrando em contato através dele e agendando primeiro uma aula experimental. Muito bacana, parabéns a todos os profissionais. Olha só, por conta de obras da Sanasa de manutenção em erosão de aterro, amanhã, terça-feira, vai ser bloqueada a circulação de veículos na saída da rodovia SP-101, rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, mais conhecida como a Campinas Montemor, das 8 horas da manhã ao meio-dia, para os bairros Parque Santa Bárbara e Boa Vista. Como desvio, a INDEC indica que os condutores que estão nessa rodovia SP-101 com destino aos bairros, sentido Montemor, utilizem a próxima saída para Hortolândia. Hora das notícias do Legislativo, porque o vereador Vini Oliveira protocolou um projeto de lei com o objetivo de regulamentar o controle de ponto no Hospital Ouro Verde. O projeto de lei do vereador Vini Oliveira tem como objetivo regulamentar o controle de ponto de todos os profissionais de saúde, inclusive os médicos que trabalham no Hospital Ouro Verde. O objetivo é fazer com que o profissional da saúde possa trabalhar em sua mais plena essência, sendo transparente com a população e com o serviço público. O porquê desse projeto ser apenas para o Hospital Ouro Verde? As outras unidades de saúde, os outros hospitais já possuem um controle de ponto que precisa ser reajustado, que precisa ser regulamentado nos moldes para que não sejam burlados. Agora, no Hospital Ouro Verde não existe esse controle de ponto. É apenas uma folha no qual o profissional carimba, então pode ser facilmente burlado. Não que seja, mas pode ser facilmente burlado. Então a gente quer resolver a situação, trazer mais profissionalismo ao hospital, e trazer também aí a transparência para a população e para o serviço público. Ainda segundo o parlamentar, a finalidade é garantir o cumprimento da legislação trabalhista vigente. É importante e a gente respeita todos os profissionais da saúde. Minha mãe é enfermeira, minha mãe é técnica de enfermagem. E a gente sabe que os médicos também sofrem muito, que precisam ali de uma estrutura para que eles possam trabalhar, para que eles possam atender a população do melhor jeito possível. Agora, a gente tem que fazer valer a lei. A lei é franca, a lei é fria e ninguém está acima da lei. O controle de ponto poderá ser manual ou eletrônico e deverá ser realizado de maneira eficaz e com precisão de acordo com a proposição. Eu, como vereador, não posso propor projetos que geram gastos ao município.
né? Então, no início, a gente quer fazer o controle comum e normal, para que no futuro a gente possa apresentar uma proposta juntamente ao Executivo para que ele seja de forma biométrica. O vereador Felipe Marquesi protocolou uma indicação à Prefeitura para aumentar a frota de ônibus das linhas 410 e 412 na região do Distrito do Ouro Verde. Por meio de indicação protocolada na Câmara Municipal de Campinas, o vereador Felipe Marquesi está reivindicando a Prefeitura pelo aumento do número de ônibus que atendem os bairros Jardim San Diego e Residencial Nova Bandeirantes. Nós sabemos que essa região do San Diego, do Abaeté, do Parque das Camélias, Nova Mercedes, existem essas duas linhas principais, a 410 e a 412. A 410 nós precisamos de melhorias no transporte, porque nós sabemos que ela é realizada pelas cooperativas e tem deixado muito a desejar. A população tem reclamado já há anos dessa questão desses ônibus pequenos, todos apertados, péssimas condições. Então nós estaremos batendo em cima nessa questão junto à Prefeitura para que ela possa realizar ou colocar mais linhas no bairro para que possa desafogar na hora, né, do congestionamento, na hora que mais é utilizado o transporte público, para que a população tenha um melhor transporte público na nossa região. De acordo com a Constituição Federal, o transporte coletivo é um serviço essencial que impacta na gestão da cidade, sobrevivência e saúde da população. O parlamentar solicita ainda uma modernização da frota por modelos mais eficientes e que ofereçam mais conforto às pessoas que dependem do transporte. Ampliação também do 412 na Estrada Velha, que liga ali a Fundação Bradesco. Nós não temos uma linha que liga ainda aos bairros da Estrada Velha, que é um acesso importante para a região, onde muitas pessoas trabalham ali no Swiss Park, e os filhos estudam na Fundação Bradesco. Eu acredito que é um ganho para a região se nós conseguirmos essa luta da ampliação dessa linha. Já existe uma linha ali que vai em alguns bairros próximos ao Parque Eldorado, ao Camélias, pela Estrada Velha. É apenas ampliar ali, talvez no máximo 2 quilômetros, para poder atender esses bairros e dar aí uma resposta para a população que tanto espera as melhoras, né, no transporte público na região do San Diego e do Nova Mercedes. Por meio de indicação protocolada aqui na Câmara Municipal, o vereador Nelson Osseri pede à Prefeitura a relação das pessoas aqui de Campinas que recebam benefícios sociais, federais, estaduais, municipais, como, por exemplo, o Bolsa Família. O vereador Nelson Osseri, através de uma indicação, solicita a busca por meio de triagem, atualização cadastral e fiscalização em loco das pessoas que recebem benefícios sociais, federais, estaduais e municipais, como Bolsa Família, entre outros, em Campinas. Todos os benefícios sociais, todas essas bolsas, né, que existem, seja por governo federal, municipal, estadual, é muito importante que ocorra uma triagem, né, nesses efetivos cadastros, para que possa ocorrer, assim, não só respeito ao erário público, mas também transparência nesses valores e saber, de fato, quais são as famílias, quais são as pessoas que estão cadastradas e tendo, de fato, necessidade. Porque nós já observamos, né, que existem muitas pessoas sendo assistidas por essas bolsas e que hoje já estão empregadas, já estão com o seu trabalho, já estão tendo uma renda que não compete mais ela fazer parte de nenhum tipo de assistencialismo, né, nenhum tipo de benefício. Ainda segundo o parlamentar, a medida é importante para a proteção dos cofres públicos e maior transparência. Pagamentos indevidos através de benefícios como Bolsa Família, para mim é um crime, né? Porque uma pessoa que não tem necessidade de um Bolsa Família e está recebendo desse programa tão importante para inúmeras milhares de pessoas, então, na condição, né, de vereador do município de Campinas, eu quero passar um pente fino aqui para saber, de fato, quais são as famílias que têm
a real necessidade da Bolsa Família e de outros benefícios, e aqueles que não tiverem mais necessidade, que eles abram espaço para aqueles que realmente precisam. O vereador reforça que desta maneira é possível fiscalizar e manter uma eficiente atualização cadastral. Por isso da indicação. A indicação foi feita nesse sentido, né, para que faça uma atualização cadastral, né, e também uma fiscalização em loco no âmbito aqui do município de Campinas, para sabermos quais são as pessoas que ainda precisam do benefício Bolsa Família, e aqueles que não precisam abram espaço para as pessoas com maior necessidade e que se enquadrem no benefício do Bolsa Família e outros benefícios que existam. Hora de balançar as redes do Campeonato Paulista. No sábado, em Limeira, a Inter foi melhor no primeiro tempo. A Ponte superior no segundo. No fim, tudo igual. Logo no primeiro minuto, Albano começou a calibrar o pé, soltou a canhota de longe e Diogo Silva conseguiu espalmar. Aos 20 minutos, Eduardo Porto ganhou de cabeça, mas mandou por cima. Só dava Inter de Limeira. 33 minutos, saída de bola errada da Ponte. Albano finalizou e agora calibrado acertou o cantinho. Placar aberto, 1-0 Inter. No segundo tempo, a Ponte Preta acordou. Elvis saiu do banco de reservas, cobrou escanteio e Emerson acertou a trave. Pacheco, outro que saiu do banco, arriscou e por pouco a Ponte não empata. No contra-ataque, a Inter assustou com Ibali, mas chutou fraco. Alexandre escapou nas costas da zaga Ponte Pretana e parou em Diogo Silva. Até que aos 13 minutos, o maestro Elvis, de 3 dedos, cruzou na cabeça de Everton Brito, que jogou cruzado para deixar tudo igual, 1-1. Em seguida, Elvis lançou Jean Dias, que tocou rasteiro para Everton Brito fazer o segundo, mas a zaga chegou em cima da hora. Pacheco tentou mais uma de longe e André Luiz mandou para escanteio. A Ponte teve ainda a última oportunidade da partida com Elvis 2 vezes e não acertou em cheio em nenhuma. E com Danley, que parou no goleiro. Então ficou nisso. Inter de Limeira 1, Ponte Preta também 1. Ponte caiu de rendimento em relação às últimas rodadas. Primeiro tempo muito abaixo e depois, com as alterações, a equipe ficou mais ofensiva, chegou ao gol de empate, poderia até ter conseguido a virada, como nós vimos aí nos lances, mas mais um empate. 4 jogos, terceiro empate e apenas uma vitória. A Ponte é a terceira colocada do grupo D, atrás do São Bernardo, que tem 9 pontos, e do Palmeiras, que tem 7. A Macaca agora tem 6 pontos. O Velo Clube é o lanterna do grupo com 3 pontos. A Ponte volta a campo depois de amanhã, na quarta-feira, 7h45 da noite, contra o Corinthians, aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. E ontem o Guarani recebeu o Noroeste no Brinco de Ouro e nem tomou conhecimento da equipe de Bauru. Antes do primeiro minuto, já havia aberto o placar. Começo de jogo alucinante. Com 5 segundos, o Noroeste já teve um escanteio, que não deu em nada. Cicinho se enroscou com o companheiro. E aí o Guarani puxou o contra-ataque. 4 contra 1. João Marcelo viu João Vitor na esquerda. Que rápido, não foi fominha. Cruzou o rasteiro para Matheus Regis na entrada da área. Tocar por cima do goleiro. 1-0 Bugre antes do primeiro minuto de jogo. Aos 13 minutos, Emerson cruzou e João Marcelo desviou, mas não pegou em cheio, jogou por cima. Carlão saiu nas costas da zaga bugrina e cara a cara parou no paredão Gabriel Mesquita. João Vitor com liberdade arriscou da intermediária, mais fraco, no meio do gol.
Veio o segundo tempo e logo aos 12 minutos, cruzamento na área, Lucas Rafael dominou no peito e deu uma bela assistência para o jovem João Marcelo colocar no fundo das redes. Primeiro gol como profissional, placar ampliado 2-0. O Noroeste tentou diminuir nesta finalização, mas Gabriel Mesquita não deixa passar nada. Então ficou nisso. No brinco de ouro, Guarani 2, Noroeste 0. O Guarani teve uma ótima postura, dominou toda a partida e em nenhum momento deixou o Noroeste assustar ou pressionar. Destaque para o sistema defensivo. Em 4 partidas neste Paulistão, foi a terceira vez que não foi vazado. E o atacante João Marcelo, artilheiro do Bugre na Copinha, marcou o primeiro gol como profissional, jogou muito bem, dá esperanças, à torcida, ao clube, para revelar um camisa 9. Bugre volta a campo também depois de amanhã na quarta-feira, só que 6h30 da noite contra o Mirassol, fora de casa. Meio-dia mais 32 minutos, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia ao vivo nesta segunda-feira e olha só, a preparação que os estudantes devem fazer para ter um retorno às aulas com mais qualidade e planejamento, refletindo um semestre de estudos mais organizados e rentável, é o assunto de hoje. E você confere a partir de agora no nosso quadro que está sempre de olho na educação. Bom, é isso aí, pessoal. De olho na educação, a gente vai bater um papo sobre a volta às aulas, como os alunos devem se preparar, não é? Como deve ser feito o planejamento. Muita gente tem dúvida, principalmente quando chega nessa época do ano. Estou aqui com o Ian, que é coordenador pedagógico. Tudo bem, Ian? Beleza? Tranquilo? Olá, André. Tudo bem? Bom, vamos lá, Ian, para falar sobre essa situação, porque, não é? O pessoal voltando às aulas e tudo mais. E aí, cara? Tem que fazer um planejamento porque ainda rola aquela, não é? Aquela ressaca das férias, né? Rola. E é bom que uma semana antes a gente já comece a reativar o cérebro com uma leitura, retomando um pouquinho, para que essa ressaca termine ainda durante as férias e o volta às aulas já seja realmente efetivo. Bom, e para voltar, evidentemente, tem que voltar, claro, não é? Aos poucos ou de repente já tem que voltar estudando a 200 por hora, como deve ser? A própria escola vai adaptar o currículo para as primeiras semanas. É interessante que os professores retomem um pouquinho do que foi pré-requisito do ano anterior, com atividades diagnósticas para que também entenda o perfil da nova turma e consiga trabalhar de maneira muito assertiva ao longo do ano com os alunos que tem. Pois é, eu já estou vendo inclusive livros aqui na mesa e tudo mais. A galera já está dando uma olhadinha porque vai ter que estudar bastante. Eu queria falar com você, Ian, sobre planejamento. Como se planejar aí para todo ano, levando-se em consideração que a gente está no começo do ano e tem, evidentemente, todo um ano pela frente, né? Como deve ser feito esse planejamento? Acho que um ponto interessante são os estudantes retomarem como foi o ano de 2024, entender o que deu certo, o que não foi tão legal. Uma autoavaliação nesse momento vai muito bem. E, em cima dessa autoavaliação, começar um planejamento que seja possível de ser seguido, é claro. Então, retomando conhecimentos a posteriori, que são importantes, deixando também momentos de descanso para que ele se sinta motivado a continuar estudando e, nesse momento, vale muito mais a pena a constância do estudo semanal do que a intensidade, várias horas estudando. Então, se permita, dentro de um plano de estudos, viver também sua vida, pensando na perspectiva de um tempo para a série, se você gosta disso, um tempo para o celular, um tempo com a família, para as atividades físicas, que também faz muito bem e é importante para o mental dessa criança. Isso que você está falando é fundamental, porque tem gente que acha que não, é só estudar. Não é assim, né? Porque eu acho que o estudo, você evidentemente é especialista, é profissional e vai saber muito mais do que eu, mas imagino que o estudo ele vai render mais se você tiver também
esses momentos de lazer, né? Claro, são doses de motivação que também fazem sentido ao longo da semana do estudante. Aqui na escola eu sempre convido os novos estudantes a olharem para um plano de estudo, claro, personalizado, adaptável à rotina que ele tem e casando sempre possibilidades de lazer com a família e, é claro, não deixando a peteca do estudo cair. Quanto mais ou menos por dia fora da escola é ideal que o estudante, a estudante estude? Isso vai variar muito de segmento educacional para segmento educacional. Quando eu vejo um estudante de ensino fundamental anos finais, o famoso Fundamental 2, né, de 6º a 9º ano, prestando bastante atenção nas aulas, fazendo as lições de casa, que eu não considero um momento de estudo, e sim um momento de sedimentação do que foi visto pela manhã. Fazer as lições de casa não é um momento de estudo? É e não é. É pela perspectiva de que você sedimenta aquilo que você aprendeu de manhã. Mas o estudo, de fato, aquele momento quando você se debruça a teoria, se debruça a um mapa mental, a uma forma onde você se aprofunda um pouco mais daquilo que foi feito em aula, não é o momento da lição de casa. Tá? O momento da lição de casa é um momento de fixação. Ela faz parte também do estudo, mas ela não é tudo que se deve fazer no ambiente de estudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Muita gente tem essa dúvida. O ideal é você estudar antes da prova, uns 3 dias antes e mandar ver, ou você estudar um pouquinho por dia? Mas como que eu vou estudar um pouquinho por dia? Tem geografia, que é a sua área, tem biologia, tem matemática, tem português. Ou, por exemplo, eu tenho uma prova de português na sexta-feira, aí, poxa vida, quarta-feira e quinta eu vou estudar português, mandar ver e tudo mais, ou é ideal que você vai estudando português sempre um pouquinho, daí fixa, não fixa, como é que é isso? Bom, quando um professor ou uma instituição de ensino agenda uma prova para o estudante, esse agendamento foi feito com antecedência. Então é interessante que o aluno, no momento que essa prova é publicada, que ele sabe que essa prova acontecerá, ele também tem ali em mente o que o professor vai cobrar, o professor faz isso. Aqui a gente chama de orientação de estudos. Então, com essa orientação de estudos em mãos, o estudante tem ali uma possibilidade de cronograma para que ele passe por todos os pontos que serão cobrados naquela avaliação e se prepare bem, nunca na antecedência. Não tem como você ficar super forte indo para a academia um dia antes. Olha aí, né? Pronto, então você tá respondido. Você precisa de uma preparação que, como eu já disse, interessante que seja contínua. Não precisa ser tão intensa, mas contínua, com constância. Então, quando o estudante ele tem ali seu Rende plano, mais. Com certeza, o seu plano de estudos, ele tem ali cada dia da semana com suas determinadas aulas, e no período da tarde ele vai o quê? Se aprofundar nos momentos teóricos sobre aquilo e sedimentar, como as lições de casa fazem muito bem, aquilo que já foi aprendido durante a aula. Então, é uma combinação de estratégia, de plano de estudo e viver também a vida. Eu vou pegar ainda o exemplo que eu citei para você de prova de português numa sexta-feira, por exemplo. Você está falando que é necessário que sempre estude um pouquinho e tudo mais, mas a prova é de português na sexta-feira. E aí? Na quarta e na quinta eu vou revisar só português, focar realmente naquela prova? Ou também eu tenho que dar uma olhadinha em química, física, biologia, para não perder esse embalo que você está falando do estudo contínuo? Depende muito de como a instituição trabalha com as avaliações. Se eu estiver pensando em um cenário de provas semanais, onde cada semana eu realizo uma prova de uma disciplina diferente, eu tenho maior liberdade para fazer essa sua proposta. Mas existem instituições que condensam todas as provas em uma única semana. Isso já dificulta muito mais para aquele estudante que não tem uma rotina. Pelo menos na minha época era assim, a famosa semana de prova. Famosa e temida também. Temida. Existe ainda semana de prova? Aqui eu não trabalho com semana de prova. Eu acredito justamente nesse planejamento, nessa constância. É interessante, muito legal o que você está falando, né? Bem bacana. E assim, o aluno ele deve estudar, principalmente... Ele deve focar naquela matéria que ele tem mais dificuldade? Ele deve dar uma atenção a mais? Por exemplo, essa aqui, ó, matemática. Matemática é aquela matéria que o pessoal realmente, meu Deus do céu. Exato. Eu, por exemplo, nunca fui bom em matemática, cara. Quem me acompanha aqui no De Olho na Educação sabe que eu sempre brinco com isso, que
O que eu sempre mandei muito bem, inclusive, foi português. Essa era a matéria que eu ia melhor no colégio. História, literatura, geografia, eu ia muito bem. Ou seja, as humanas, né? Uhum. Agora, as exatas, matemática, assim, até que na época do ginásio, que era, no meu tempo falava ginásio e tudo mais, ia bem. Mas daí quando chegou no colegial, que daí começou a entrar física, química, meu Deus do céu. Então o ideal é você dar uma atenção a mais nessas matérias, você tem mais dificuldade ou não? É muito interessante essa pergunta. Mapear suas dificuldades para que você tenha um ano mais assertivo é extremamente importante. Olha só, pessoal. Por quê? No caso do André, que gostava mais das disciplinas de humanas, a facilidade faz com que ele tenha um bom desempenho já naturalmente. Ou pelo interesse, ou porque gosta de leitura, ou porque se interessa pelo assunto. Então ele acaba se desenvolvendo de forma mais natural. Já em contrapartida, na questão das exatas, ainda usando o exemplo do André, precisar se dedicar um pouco mais é uma realidade. Se você tem mais dificuldade naquela determinada disciplina, é aí que você precisa pegar um pouco mais firme nela. Que legal. Né? Puxa vida, isso realmente é muito importante, porque muitas vezes, né, você que é especialista no assunto, você vê aí a pessoa falando, eu sou péssima de matemática, então não estou nem aí para matemática, né? Aí o que acontece? Vai lá, fica de exame, né? Uhum. Existem formas da instituição, é claro, eu sempre me falo como papel da instituição e também do próprio estudante, da família, para tentar controlar possíveis bloqueios. A matemática, as exatas, no geral, acabam tendo esse papel majoritariamente na vida dos estudantes. Ver aquela disciplina com outros olhos, começarem a identificar muito legal isso como essa disciplina em sala, né, como a equação está presente na minha vida, para começar a dar sentido naquilo que eu aprendo. Com sentido naquilo que eu aprendo, acaba ficando muito mais interessante. Eu faço muito isso aqui no Poliedro, pensando na perspectiva da própria matemática. Eu tenho uma disciplina que chama Pensamento Computacional, onde eu pego os conhecimentos da matemática e transformo eles, tanto no ambiente de tecnologia, com os estudantes, como no dia a dia. Isso que você está falando é muito interessante, muito importante, inclusive, para quem assiste ao quadro de Olho na Educação, porque tem muitos pais, além de estudantes, que assistem o nosso quadro, porque assim, então tem jeito. Não é essa, eu sou, eu não me dou bem com matemática, não tem jeito. O cara pode pensar isso, e agora, tal, não sei o quê, mas dá. Precisa ter planejamento. Com certeza. As Olimpíadas Científicas são um ponto ali primordial para quebrar a barreira de alguma disciplina que você talvez não goste. Quando eu penso nas exatas, tem uma série de Olimpíadas que propõem o conhecimento das exatas, baseado também no mão na massa, baseado também em educação via projetos. O mesmo acontece com as humanas. Então, existem formas ali de você conduzir o estudante a se interessar mais por uma área da qual ele ainda não gosta tanto. Isso pode ser momentâneo, talvez lá na frente você comece a gostar mais. Bom, eu não posso deixar de perguntar para você, a gente já está encerrando aqui, o nosso tempo já está acabando, mas agora, não é? Tem essa questão de não poder mais celular, né, nas escolas públicas e privadas. Você como especialista na área, coordenador pedagógico, não é? Qual que é a sua opinião sobre isso? Muitas escolas, principalmente particulares, voltaram ao longo desses últimos anos fortes investimentos em relação à tecnologia e infraestrutura digital para os estudantes, onde eles consigam, a partir de pesquisas, materiais digitais, se aprofundarem e também terem um ambiente de aprendizagem diferente daquele padronizado da sala de aula. Acho que para o estudante que utilizava bem essas ferramentas, ele vai precisar se readaptar à nova realidade do livro sempre na bolsa, do caderno, do pesquisar mais no próprio livro. Em contrapartida, para aquele estudante que passava muito tempo no celular, na rede social, no joguinho, talvez seja benéfico. Então temos ali uma balança que tem dois lados que são ambos muito importantes. Tem o lado daquele estudante que era muito dedicado, utilizava as plataformas digitais ao seu benefício, mas também tem aquele estudante que era prejudicado, talvez por ele mesmo também, pelo excesso, jogo de futebol, exatamente, aposta. Então, ainda é muito cedo para falar em benefícios ou não,
mas são cenários que todos nós precisaremos nos adaptar. Perfeito, Ian. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Eu quem agradeço. Obrigado. Bom, pessoal, eu sou o André Aranha e você, claro que já sabe, né? Tô sempre, de olho na educação. Tchau. Hoje tempo nublado, inclusive já choveu em algumas regiões de Campinas, agora na hora do almoço. Para agora à tarde segue esta tendência, podendo chover em muitos bairros aqui da nossa cidade. E para amanhã, terça-feira, um tempo muito parecido. Pela manhã o sol tentando aparecer, mas a nebulosidade segue em alta e com previsão de chuva. Com essas condições, o calorão dá uma trégua, né? Então, terça-feira, vamos às temperaturas, elas já estão aqui na minha tela. 28 de janeiro é a última semana do mês de janeiro, nós temos mínima de 20 graus. Ao longo do dia a temperatura até sobe, mas não é uma grande amplitude térmica, porque a máxima não passa dos 28 graus aqui para a cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação, porque daqui a pouco, às 2 horas da tarde, tem o Estúdio Câmara, ao vivo, com a apresentação da Mirna Abreu, hoje falando sobre divulgação da produção científica. Tema muito bacana. E eu volto amanhã ao meio-dia com o Jornal Câmara Notícia. Até lá, tchau, tchau.